Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Ver, o podcast do portal vnoticias.com.br. E aqui você já sabe que sempre tem uma entrevista diferenciada, bacana, para você se informar, para você se entreter. Pois é. Então você já pode aí também seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso portal. A gente tem notícias circulando no Instagram, no Facebook, toda hora, trazendo as informações do Brasil, da Bahia e do mundo para você, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre saúde, tá? Saúde para você cuidar de você, do seu corpo, né? Algo muito importante aí. E eu trouxe para colaborar com a gente aqui nesse bate-papo, doutor cirurgião oncológico, né? Ronald Delgado, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, eu que agradeço pelo convite. Você falou uma coisa bastante importante quando a gente fala em saúde. Sim. Sempre focamos na parte de prevenção, muito apesar de que a maioria das pessoas não fazem por onde, tá? Sim. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar em consideração. E eu acho que esse poderia ser um assunto bacana da gente conversar especificamente sobre prevenção. Claro. Porque existem muitas doenças que a gente pode prevenir. Sim, prevenir, né? Muitas, inclusive câncer, a gente pode prevenir. E essa é a minha área, né? É isso que eu ia falar também pro senhor, né? Meg trazendo aqui um cafezinho pra gente. Obrigada, viu? Disso, dá para se prevenir o câncer? O câncer, ele hoje é uma doença que está atingindo mais do que anos anteriores ou a gente está mais controlado? Como é que tá? Então, alguns tipos de câncer, inclusive a incidência tem diminuído, como câncer de estômago. Ok. Só que o que acontece? Atualmente se fala mais em... A gente tem as redes sociais, tem a mídia, tem os meios de comunicação que fazem que as pessoas que não tinham acesso a essa informação agora têm. Okay. E aí dá a aparência, dá a impressão de que a gente tem cada vez mais casos de câncer. Para algumas coisas não tem aumentado. Pelo contrário, tem diminuído, como eu falei, para o caso de câncer de estômago. E a tendência, por exemplo, para casos de câncer de colo uterino depois da vacinação com HPV, contra o HPV, Sim. a tendência é a diminuir também. Ok. Então, eu acredito que não tenha acontecido muito essa mudança para algumas coisas. Para outras, sim, porque, por exemplo, tem um aumento do câncer de intestino, tanto que atualmente é o segundo posicionado na lista dos casos de câncer. Qual é o mais importante? Se a gente dizer assim, para homem e para mulher, é igual. E está em segundo colocado. Ou seja, independente se é ginecológico ou é só de homens. Não. Tanto para homem quanto para mulher, o câncer de intestino está em segundo colocado. Isso então, se deve ao quê? Já conseguiu descobrir, identificar existem hábitos alguns de fatores, vida? exatamente. Existem fatores de risco. Ou seja, quando falamos em câncer, não podemos falar em causa e efeito, dificilmente. Okay. Falamos em fatores de risco. Tipo, um dos fatores de risco principais para o câncer coloretal é o consumo de alimentos ultraprocessados. E nós consumimos todo santo dia. Cachorro-quente, um misto quente, um salame. Vamos fazer aquele queijos e vinhos com salame. Você está se expondo. E a depender da frequência com qual você consome isso, seu risco pode aumentar. Tem alguns trabalhos que dizem, já mostram um aumento em até 18% dos casos de câncer coloretal em pacientes que consomem diariamente alguns alimentos ultraprocessados. Né? Então, isso que faz que para algumas doenças possa ter aumentado. Outra das coisas que também se associa muito, tanto a câncer coloretal, câncer de endométrio, câncer de ovário e alguns outros tipos de câncer, é a obesidade. Boa. Sedentarismo, falta de atividade física. Então, quando algumas vezes acontece, né, que chegam a falar comigo e falam assim, doutor, aqui e em outros países subdesenvolvidos, né, incluo o meu, que eu sou peruano, é tão difícil fazer prevenção, porque você não tem acesso à saúde. Isso não é prevenção. Não é. Isso não é prevenção. O acesso à saúde talvez demore um diagnóstico,
talvez demore um tratamento, mas isso não é prevenção. Mas é um conceito errado que eu acredito até que vem também do próprio governo, quando se discute essa questão da prevenção, que acha que vamos fazer o check-up uma vez por ano é prevenção. Né? Então, pois e não é. Existem, sabe o que acontece? Surgem algumas teorias baseadas nisso. Por exemplo, a teoria do check-up é baseada na real existência de exames de screening, que é um mapeamento para realmente descobrir doenças. Por exemplo, o preventivo. Sim. Para a mulher, que ela tem que fazer a cada ano, porque para descobrir se tem câncer de E colo isso do... que eu falo. Aí tem algumas pessoas que chegam nas minhas redes sociais e falam, doutor, é tão difícil fazer um preventivo, demora um ano. Minha amiga, tu precisa só uma vez por ano. Exato. Não tem informação, né? Então, isso que está acontecendo. E quando você diz assim, é porque, tipo, é muito fácil. E uma coisa que eu sempre digo assim, se você justifica um erro, você está dando pé a cometer ele de novo. Então, se você diz assim, não, cara, eu quero prevenir, o que eu vou fazer? Mudar meus hábitos de vida total. Exato. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer atividade física. Se alimentar bem? Tenho que me alimentar bem. Até cuidar da tua própria mente também faz parte disso. Exatamente. Então, não é só, eu fui para o hospital para pedir alguns exames e não me deram. Não é. Porque quando eu atendia na emergência e chegava um paciente na emergência, e uma coisa que eu percebi aqui também, chegou na emergência um paciente que, cara, você devia ter pro postinho. O que tu está fazendo aqui? Não é aqui. Isso é uma emergência. Mas eu queria um check-up. Check-up na emergência? Meu amigo, mas não tem. Vai no postinho. Mas são aquelas pessoas que são meio hipocondríacas, aquelas pessoas que não... Não é isso não. Eu acho que é desinformação. Ok, bom. Eu acho que é isso que está acontecendo. E então, aí que surge a ideia, no meu caso, de criar meu Instagram, minhas redes sociais, com o intuito de levar essa informação para as pessoas. Porque cansei de ver pacientes no meu consultório, como, por exemplo, com câncer de colo uterino, que é um câncer que dá para prevenir, chegar no meu consultório em estágio avançado. Então, onde está o problema? Está na informação. Aí, o que acontecia? Eu explicava para paciente, explicava para familiares, fazia uma reunião, mas eu só chegava a 5, 10 pessoas. Hoje, graças a Deus, chegou a 20 mil pessoas, pelo menos, no meu Instagram. Exato. Mas é isso. Ou seja, tentar fazer um trabalhinho de formiga para tentar espalhar a notícia. Mas eu acho que você faz muito bem. Eu também faço esse trabalho, né, na área de sexologia, da saúde do homem e da mulher. Então, eu tenho 2 Instagrams, um do homem e outro da mulher, onde eu levo isso também. E é muito interessante. São coisas mínimas, doutor, que você tem que ter a obrigação de saber, né, de pesquisar, né, da pessoa não ter noção do que é coisas do teu corpo, né? Até o próprio homem não sabe que tem um músculo e que serve para a tua ereção. Coisas que se você compreender, se você procurar um pouquinho, eu tô com problema, eu tô sentindo dor ali. Ok, vamos pesquisar. Não tem condições de pagar um médico para ir? Hoje a informação está aí, né? Tem muitos médicos hoje, principalmente depois da pandemia, que estão ajudando através do Instagram. Só que o que eu sinto é que as pessoas, eu acho que eu já sei de tudo, eu não vou não, tá tudo bem. Esse é outro problema do Google, né? Tipo, foi lá no Google, pesquisa no Google, já sai tudo. Você pesquisa, encontra um monte de informação e acaba assumindo isso como verdade e pronto, você acha que está sabendo tudo, né? Então, uma das coisas que eu queria mencionar agora, que você falou em relação à sexualidade, e juntando sexualidade e paciente oncológico, sabe, é aquela coisa, por exemplo, as mulheres que são submetidas a um tratamento oncológico, alguns deles podem diminuir a libido. Sim, e diminui. E às vezes, não porque tem uma afetação diretamente no ovário que vai diminuir os hormônios, que na maioria dos casos pode acontecer,
sino porque, por exemplo, caiu o cabelo, a pessoa se sente inibida sexualmente. Tive que fazer uma Baixa mastectomia. A mulher se sente sexualmente menos disposta também. Então, é um fator muito grande. Agora, por isso é que eu sempre faço questão de manejar sempre multiprofissionalmente. Isso é legal. Eu sou cirurgião oncológico, mas tem que ter um oncologista clínico, psicólogo. Psicólogo importante. Fisioterapia, nutrição. Inclusive, uma coisa que eu queria aproveitar um momento, cuidados paliativos. Muita gente vai dizer assim, mas, meu amigo, por que se o câncer está aí, que tu podes tratar e você pode oferecer chances de cura? Sim, mas é uma doença crônica. Crônica, claro. E na maioria das vezes, desde o diagnóstico, você já tem que encaminhar para cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é mandar o paciente para cuidados de morte. E o que é? Explique melhor para a gente entender. Cuidados paliativos é os cuidados de um paciente que tem uma doença crônica que em algum momento possa trazer um desfecho ruim. Então, não necessariamente que já vai acontecer. Mas isso vai ter que ser a vida inteira depois do diagnóstico, então? Paciente com uma cardiopatia dilatada, que você sabe que em algum momento isso poderia levar ele à morte, tem que ter cuidados paliativos. Um paciente que tem um câncer, que muito provavelmente esse câncer possa levar ele à morte, tem que ter um acompanhamento com cuidados paliativos. Não porque eu estou com um tratamento com intenções curativas que ele não deva ir para cuidados paliativos. Deveria estar em contato com um pessoal profissional de cuidados paliativos. Então, esse mundo é muito complexo. E muitas das vezes, na maioria dos casos, o paciente só chega para cuidados paliativos quando está para morrer. É isso, não é? Que absurdo. Tipo, veio aí identificou, diagnosticou uma doença que pode ser grave ou não, enfim, mas só procura quando tá para morrer. É um negócio de louco, viu? Ou quando já tá naquele estágio mesmo que não dá mais, tipo, o copo tá cheio, eu tenho que ir mesmo. Mas não vai... Em tudo. E não estou falando só do paciente. Estou falando que, inclusive, para encaminhar de um especialista para outro acontece isso. Como o caso dos oncologistas, cirurgiões oncológicos em geral, da parte oncológica, para mandar um paciente com cuidados paliativos. E às vezes deveria ser mandado muito antes. Já não tenho expectativas de curar o paciente. Manda. Essa doença você vai curar? Mande. Nossa. Porque você espere. Se você insiste em um tratamento que provavelmente não traga nenhum benefício, você está prejudicando o paciente. Exatamente. Então, são uma série de coisas. Por isso que o manejo multiprofissional é importante em tudo. Ai, dei um toque aqui. Menino, tomei um susto. Isso é meu celular, viu, gente? Peraí. Doutor, desculpa. É que a outra tá aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Peraí. Aproveite para tomar sua aguinha, seu negócio aí. Agora aquele momento para isso acontece em tudo, tá? Porque... Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda bem que não foi um gemidão, né? O gemidão que na hora do sexo? Eu tô já tem uma. Já viu aqueles vídeos? Não, qual é? Ele sabe. Qual é o gemidão? É um áudio. É um áudio que a galera abre por um vídeo qualquer. É isso, exatamente. É verdade. É isso. Já recebi também. Deixa eu te perguntar. Já caí. Você é peruano, veio parar aqui como? Conte aí. Fazendo turismo. Fazendo turismo. Era lá pelos anos de 2009. Isso. Aí com os amigos decidimos viajar. Passamos pela praia do Nordeste, a maioria, assim, fazendo um circuito. Pulei as melhores, depois que eu vim saber, né, de Pipa. De Pipa. Mas assim, conheci aqui, conheci Sergipe, conheci Maceió. Gostou mais da Bahia e ficou? Cara, não foi bem assim, não. Porque, na verdade, a Bahia veio depois, sabe? Arrumou uma baiana. Já tinha chegado. Isso veio depois. Eu cheguei no Maranhão. Até Maranhão, fazer o turismo.
Depois fui para Imperatriz. Da Imperatriz, me apresentaram na Secretaria de Saúde de uma cidadezinha de interior, chamada Coelho Neto. Ela me pediu muito para cobrir uma vaga de um médico que tinha furado aí. Aí eu decidi participar. Depois deixei um projeto sobre saúde pública e tal, e fui embora. Uns 3, 4 meses depois, ela me pediu para eu voltar para executar o projeto e tomar conta de algum setor. Nessa região, fui até diretor de um hospital naquela época. Pegava o aparelho de ultrassom da clínica de um amigo e me metia para os interiores a fazer ultrassom de graça, fazer essa labor, né? Até um pequeno incidente que aconteceu por lá, de o secretário de saúde pedia para o governo verba e não era repassado. Coisa lógico, assim. isso tem. Então, um monte de coisas. Tem um monte de coisas que você vê assim, melhor nem se meter. Aí eu saí de Benim, fiquei na minha e fui fazer a prova para fazer a residência de cirurgia geral. Fiz no Rio de Janeiro, em Brasília e aqui. Eu tinha a opção de poder fazer em ambas. A do Rio de Janeiro foi anulada por algum problema também que teve aí alguém vazou o gabarito, eu acho que foi isso. E aí fiquei na escola entre Brasília e Salvador. Brasília não tem praia, né? Então... Ai, você fica em Salvador. Danadinho. Aí fiquei por aqui. Aí fiquei até 2015. Depois fui para Rio de Janeiro fazer cirurgia oncológica no INCA. Bom. E quando eu estava indo para lá, já tinha proposta, inclusive, de voltar aqui como cirurgião oncológico. Um cirurgião oncológico que tinha uma equipe, ele foi meu preceptor da residência de cirurgia geral, Luiz Johnson. Ele me falou assim, quando eu já estava indo para fazer cirurgia oncológica, ele falou, cara, você se forma e volta. Faz parte da equipe. Acredito que eu era bom, né, para ele fazer. Né, não é? Então você está no Santa Isabel. Estou no Santa Isabel principalmente, porque, na verdade, como a gente é autônomo, se o paciente disser assim, eu queria operar na cardiopulmonar, aí tu opero vai, lá. Eu gostaria de operar no São Rafael, vou lá, no Aliança. Dependendo do local, tem o cadastro em vários hospitais e a depender onde o paciente quiser operar, opera. Mas, assim, a grande maioria é no Santa Isabel. Ô, doutor, a gente estava conversando, você falou de uma coisa interessante, que também chega muito para você. E é um tema ainda que é muito velado, é tabu, falado pouco, que é a endometriose. Sim. Né? Muitas mulheres, particularmente, eu sou mulher endométrica. E lutei muitos anos com isso. Até que eu desisti. Eu falei, quer saber, esse negócio vai ficar aqui mesmo. E não só eu, mas eu tenho algumas clientes, né? Também com esse problema. E vem muito, né? Parece, por eu ser também. Teve uma época que logo quando eu comecei na sexuologia, vinha muita mulher. Isso. Muito. Eu falei, meu Deus, só porque eu sou mulher endométrica, as mulheres vêm tudo para mim nesse negócio? Não só isso, sino que isso pode atrapalhar até a vida sexual da paciente. Não, atrapalha totalmente. Entendeu? Atrapalha porque tem dor. E é muito frequente. 1 de cada 10 mulheres... Se estima que 1 de cada 10 mulheres tem endometriose. Tem endometriose. E é muito difícil. De diversos graus. Sim, diversos graus. Existem 2 teorias para tentar explicar a origem da endometriose. Uma das teorias que é a mais aceita, e não que por isso seja a certa ou correta, só que a mais aceita ainda na comunidade médica, é a teoria do fluxo retrógrado. É a teoria mais aceita. Só que ela não explica muitas coisas. Ela não explica por que um homem tem endometriose. Exato. Também não explica por que se tira o útero, tudo volta. Exato. Também não explica como é que eu tenho endometriose no pulmão ou no cérebro, que tem casos. Sim. Então, aí surge a teoria embrionária. Já detectaram em alguns embriões natimortos ou embriões de pesquisa que tem em algumas faculdades, algumas universidades, focos de endometriose no embrião. E isso faz pensar que talvez a origem seja embrionária. Que bacana. Inclusive, uma das teorias propostas é que essa formação de endometriose e os focos de endometriose já surgem na parte embrionária, aliás, quando está em divisão celular, antes, inclusive, da diferenciação do sexo.
vai ser homem ou vai ser mulher. Ai, meu Deus. E sendo assim, ao de se diferenciar para homem, poderia um homem ter endometriose. Por que não botou um homem para ter endometriose também? Mas é extremamente raro porque tem um estímulo hormonal, certo? Exato. Então, a mesma coisa, todas essas teorias, pessoalmente falando, eu me inclino um pouco mais a gostar dela porque ela explica como é que existiria endometriose no pulmão. Porque no início todas essas células estão juntas. É. E nesse momento da diferenciação, quando aparece uma endometriose, uma célula de pulmão passa perto e carrega para lá. Isso pode acontecer? Pode. Mas também é teoria. Ou seja, uma das coisas que eu aprendi quando estava na faculdade é que quando tem várias teorias sobre alguma coisa é porque nenhuma explica tudo de vez. E uma sempre sobrepõe a outra, né? E quando existem vários tratamentos para um mesmo problema é porque nenhum é eficaz quanto. Então, uma coisa que eu faço, eu sou cirurgião oncológico. Mas faz cirurgia de endometriose também? Faço. É justamente a cirurgia de excisão, né? Para tentar tirar. E é o costume da cirurgia oncológica. A cirurgia oncológica é uma cirurgia... de retirar mesmo. Para dizer de uma forma simples, de arrancar. Ou seja, atirar tudo. O objetivo é fazer uma excisão completa. Tá. Extrapolando isto, esse manejo multiprofissional do câncer para a endometriose, como é que eu faço? Eu sou a parte da cirurgia. Se acometer bexiga, nós resolvemos. Se acometer trompa, útero, ovários, nós resolvemos. Se acometer reto, nós resolvemos. Somos cirurgiões oncológicos. Eu não sabia disso, que o cirurgião oncológico fazia endometriose também. Só que é uma equipe. Tá, ok. Igual, do mesmo jeito. Ok. Ginecologista. Porque se precisar de medicamentos, vai ter que ter. Psicólogo. Sim. Porque realmente a endometriose é uma doença que precisa, que pode afetar psicologicamente uma mulher. Totalmente. Fisioterapia pélvica. Pélvica tem que ter. E nutrição, porque existem alimentos que diminuem o processo inflamatório. Então, o mesmo manejo multiprofissional que eu faço para os meus pacientes com câncer, eu faço para meus pacientes com endometriose. Então, o objetivo é esse. Isso vai garantir sucesso? Não vai. Não tenho como garantir, na medicina não tem nem 0 nem 100%. Mas aumenta as chances de sucesso. Aumenta as chances. Uma excisão completa aumenta as chances de sucesso. Os medicamentos certos aumenta as chances de sucesso. Um tratamento, um acompanhamento psicológico aumenta as chances de sucesso. E junto com tudo isso, uma dieta adequada aumenta as chances de sucesso. Como é que esse negócio vai e volta, viu, doutor? Meu negócio é chato dos infernos. A endometriose, lamentavelmente, a maioria tem essa queixa. Inclusive, para isso também tem outras teorias. Se diz que quando você opera, que nem a miopia. Sim. A miopia até os 25 anos de idade vai aumentando. E não se recomenda operar antes disso. Se você tem, depois dos 25 anos de idade, miopia e já está estabilizada, opere, que vai ter mais chances de sucesso. Tá. Na endometriose, tem uma teoria que fala isso também. Que a endometriose podem ir crescendo os focos, que na verdade já estão ali, só que começam a se manifestar até os 33, 35 anos. Se você opera e faz uma excisão completa depois dessa idade, mais chances de sucesso. Ou seja, teoria. Tá? Teoria, é verdade, viu? Ai, que bacana, doutor. Agora, para a gente arrematar essa história, né, do câncer que você estava falando, o que você indica para as pessoas, porque ela ainda é um tema, né, que dá medo, né, de falar sobre isso. Mas o que você indicaria para as pessoas que acham que estão ou não querem ter, ou que tem alguém na família, tem essa questão também de ser hereditário, enfim. O que você diria para essa pessoa que não tem, né? Tipo, vamos supor, eu, por exemplo, eu tive a mãe que teve câncer. Minha mãe teve câncer. Curou, graças a Deus e tal, tá tudo bem. Foi tireoide. Beleza. Mas eu posso ter a probabilidade de ter. Então, aí vem o então. Nem todo câncer que
a minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu pai teve, significa que eu vou ter. Por quê? Porque ele poderia ter associado a fatores de risco e não geneticamente hereditário. Ah, ok. Todos os cânceres são genéticos, porque para gerar Sim. um câncer tem que ter uma mutação genética na célula. Na célula. Tá. Mutou, se transformou, não para de crescer, se prolifera, gera potencial de invasão e de metástase. E quais são os fatores, Então, de risco, então? Os fatores de risco são principalmente ambientais, hábitos. Ok. Hábitos. Por exemplo, cigarro, álcool, isso. má alimentação. Isso, exatamente. Sedentarismo. Obesidade. Alimentações com ultraprocessados, essas coisas. Ah, ok. Então, esses são fatores de risco. Como tem gente que vai dizer assim, minha alimentação é regrada, eu faço isso, atividade física, tudo tal, e mesmo assim tive câncer. Se não tivesse feito, talvez teria tido antes. Ok. Então, e a questão hereditária? 10% ou 15% como máximo são hereditários. Entendi. A maioria se associa a fatores de risco. Um exemplo, você tem o gene do câncer de pulmão associado ao cigarro. Ok. Se você não fuma, provavelmente você nunca o ative. Entendi. Eu não tenho e fumo. Provavelmente eu nunca tenha. É bem relativo. Exatamente. Quando a gente fala de saúde, é bem relativo. Mas, aí vem o mais. Igual o sal. Já ouviu falar que dizem assim, tem que diminuir o sal para os hipertensos. Sim. Não podem consumir sal, tem que consumir pouco sal. Já ouviu isso? Já. Somente 10% dos hipertensos são sal sensíveis. Caramba, 10%. Ou seja, a cada 10 pessoas, uma vai reagir a sal. Mas sabe qual é o problema? Quem é ela? Quem é essa pessoa? Não sabes. Tem que restringir para todo mundo. Exato. Por quê? Porque você não sabe se você vai tomar e vai dar certo, ou você vai tomar e vai se dar mal. Igual o coronavírus igual que a gente em fez. tudo. Igual em tudo. E em muitas coisas que você faz isso. Você vai dizer assim, caramba, temos que restringir. Por quê? Porque não sabemos qual é essa metade da população, essa parte da população que vai se dar mal. Como saber? Não tem. E é interessante, porque é tanta restrição mesmo que a gente fica, será que come, será que não come? Aí uma hora o ovo faz bem, depois o ovo faz mal. Aí outra hora tem que comer açúcar, depois tem que comer mais. Essa é uma teoria, sabe o que você come? Essa é uma história muito longa, a questão do ovo, tá? Do ovo, né? Tem que comer ovo. Ai, não pode comer mais ovo, porque o ovo não faz mal. Ai, eu ovo me é a lembro melhor que diziam comida do mundo. ovo por dia, depois diziam, não, se liga, uma clara por dia. Aí depois, não, tanto faz. Cara, muda. E isso é uma coisa que, apelando isso, na medicina, como já falei, não tem nem 0 nem 100. Eu vou falar outra coisa. E esse é o motivo pelos quais nós temos que ficar estudando continuamente. Exato. Continuamente. Por quê? Porque 50% do que nós achamos verdade hoje, daqui a 2 anos pode ter mudado. E o problema é que não sabemos qual é essa metade que vai mudar. Por exemplo, até a semana passada, até o mês passado, câncer de reto é quimio-rádio seguido de cirurgia. Saiu um artigo publicado no New England dizendo que um medicamento utilizado em 12 pessoas diminuiu o câncer. Funcionou. E depois de um acompanhamento por mais 6 meses, não tinha recidiva. Olha que bacana. Então, esse grupo de pacientes, que obviamente vão continuar sendo acompanhados, até agora não precisaram de quimio-rádio nem cirurgia. É porque a medicina e a ciência, elas são muito evolutivas. Por isso que é importantíssimo. E se tem acadêmicos acadêmicos internos ou médicos recém-formados, um conselho que eu sempre dou para todos, meus internos, meus residentes. O primeiro, estude muito. Isso. Muito. Não é pouco, não. Muito. Porque não é tolerável chegar numa residência de cirurgia, por exemplo, e dizer assim, eu nunca gostei de anatomia.
Não é. Não é tolerável. Então, estude muito. Número 2, acompanhe seu paciente, porque qualquer mudança que seu paciente tiver, você vai saber e vai saber se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não. E por último, se colhe ao mestre, porque vai ter coisas que o mestre vai te ensinar que o livro não te ensinou. Então, quer ser bom? Faça essas 3 coisas que vai dar certo. Que maravilha! Adorei. Isso serve para a vida, para tudo. É um exemplo. Para a vida. Maravilhoso. Dr. Ronald Delgado aqui no nosso Pode Ver. Queria conversar com você mais e mais sobre esse tema, mas eu sei que você tem que correr para o hospital. O tempo está apertado já. Ele me disse, ela está apertada, a Aline, tem que correr. Mas muito obrigada, viu, pela sua presença. Volte sempre. Eu que agradeço. Você é um comunicador nato. Tem que fazer um programa aqui, né? Para botar isso para correr aí. Já tô lhe avisando, viu? Adorei. Eu topo, viu? Eu acho também, viu? Vamos pensar nisso aí, viu? Gente, muito obrigada. A gente se encontra no nosso Pode Ver. Você vê aí, acompanha doutor aqui, cirurgião oncológico, para tirar suas dúvidas. Escreve aqui também no nosso Instagram. A gente vai ter também uma matéria exclusiva sobre isso, explicando mais sobre cirurgia oncológica para vocês, tá bom? Beijos, até o próximo Pode Ver. Tchau, tchau. Obrigada, viu, doutor? Adorei. Nada. E realmente tem...